Desculpas aos nossos telespectadores, né? Obrigado. Está finalizando os últimos detalhes para anunciar em outubro um projeto de lei que visa proibir o uso de celulares em escolas públicas e privadas no Brasil. Segundo o MEC, essa iniciativa oferecerá segurança jurídica para os estados e municípios que já estavam discutindo a proibição, ainda sem data exata de divulgação. Nós vamos conversar agora com o especialista Fernando Abreu, direto de Portugal, que traz todos esses detalhes. Primeiro, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia, conversar com a nossa audiência aqui, mais de 1 milhão de amigos. Bom dia. Fabiano, me explica, por gentileza, se isso de fato resolve algo ou não, ou isso vai trazer muito mais constrangimento do que solução? Na verdade, isso é uma emergência. E aqui na Europa, por exemplo, em Portugal, adotaram, na França, desde 2018, porque nós já sabemos o que está acontecendo com a mente, com o cérebro das crianças e dos jovens em relação ao déficit atencional, à hiperatividade, à impulsividade e a menor capacidade de conseguir estudar, de conseguir se desenvolver. E estudos já comprovaram, inclusive, a diminuição da pontuação de QI da população, ou seja, o QI humano estava aumentando e ele passou a diminuir e acentuou-se com esse excesso de uso de rede social. E o Brasil é um país que já deveria ter tomado essa medida há muito tempo, porque é o país mais ansioso do mundo, segundo dados da OMS, e o país mais ansioso será o maior consumidor de rede social, para poder buscar recompensa imediata, fácil, dinâmica. E é daí que temos o problema em relação a essa transformação na cultura dessa sociedade, na sociedade brasileira e na intelectualidade das pessoas. Doutor, o senhor falou uma coisa que é muito relevante, né? O Brasil, segundo alguns dados, é o segundo país do mundo que mais consome redes sociais. E o que não falta são as redes sociais, plataformas como TikTok, Kawaii, Facebook, Instagram, YouTube, enfim, essa série. E por ser o país mais ansioso do mundo, essa ansiedade tem batido a porta também dos ganhos mensais. Ninguém quer mais passar 7 anos numa faculdade, 8 anos numa faculdade, para poder adquirir conhecimento e poder sustentar a sua família a longo prazo, como historicamente isso acontece, o compartilhamento de ensinamento. A longo prazo e a médio prazo, qual é o tamanho do prejuízo nessa geração que temos com acesso imediato ao telefone o tempo inteiro, doutor? Já temos um prejuízo aqui no centro de pesquisa, por exemplo. São vários os relatos de crianças e jovens que não conseguem ler 2 páginas do livro. Eles não conseguem estudar. E você analisa até mesmo na conversa, na capacidade intelectual de raciocínio. Às vezes, a gente vai perguntar uma coisa, não generalizando, claro, mas por uma jovem de 16, 17 anos, por exemplo, que não consegue se aprofundar na linha de raciocínio sobre aquele assunto, ou então o conhecimento é bastante raso. E é interessante também, por exemplo, num comparativo, o Brasil consome mais Instagram do que a Europa. A Europa consome mais Facebook. E o Facebook exige uma leitura, o que comprova uma comparação de intelectualidade. Então, se você consome mais TikTok e Instagram, você está com o cérebro mais prejudicado. Você só tem imagem, você não tem texto, você não se aprofunda no conhecimento. E aqui na Europa, que tem um consumo maior de Facebook, que te obriga a ler, tem uma profundidade maior de leitura, isso já demonstra uma capacidade aumentada em relação a você se aprofundar no conhecimento e na inteligência. O senhor falou uma verdade, viu? Eu estava lendo um artigo de um jornalista semana passada, onde ele revelava e falava da queda absurda dos portais de notícias em termos de acesso no Brasil. Caiu quase 70% o número de acessos. E ele falava, olha, mas por quê? Porque todo mundo hoje tem preguiça de ler. Ele quer a notícia do dia em audiovisual, com o rosto que ele confie e essa pessoa contando para ele. Isso é muito louco, né, doutor? Ninguém sequer quer. Exato. E aí você percebe o conhecimento superficial, você apenas lê o título e interpreta, acredita em narrativas
e aí a gente faz uma população com menos conhecimento, menos inteligência, porque você está trabalhando menos os neurônios, logo você está ficando menos inteligente. Então, irá aumentar o caso de demência, aumentar o caso de problemas derivados, né, do mau uso do cérebro ou do uso diminuído do cérebro, e também já estão aumentando o número de pessoas com transtornos mentais, inclusive sendo confundido TDAH com transtorno de excesso de rede social. Então, como é? Por favor, repita aí, essa para mim é maravilhosa. Porque está tendo um alto número de diagnósticos de pessoas com TDAH, parece que as pessoas passaram a ter TDAH na fase adulta ou na juventude. Existe um aumento de dados porque existe uma procura, ok, mas muitos dos casos é um transtorno derivado do uso excessivo de rede social, que já estudamos a fundo e já foi revelado que são regiões similares do cérebro que são atingidos, assim como neurotransmissores, dando diagnóstico, comportamentos que são similares, mas não é o TDAH, e sim o transtorno do excesso de uso de rede social. Eu ficaria aqui horas conversando com você, papo maravilhoso, um podcast sobre isso é extraordinário, porque a gente vive hoje numa comunidade, numa sociedade, que se você quiser desarmar algo com alguém sobre qualquer assunto, a pessoa fala, mas você viu aonde? Ah, eu vi na internet. Como? Qual a fonte? Não, mas eu vi, a pessoa fala, mas quem? E a pessoa não consegue desenvolver. Então, passou da hora da proibição de celulares nas escolas. Exatamente, passou da hora. Agora é aguardar o que vai acontecer. Obviamente, nós vivemos num país legalista, onde cada um tem o direito, obviamente, de ir e vir, e ter e não ter, ou ler e não ler o que quiser na internet. Só que por isso o MEC faz uma lei, propõe uma lei ao Congresso, para que as escolas estejam embasadas para dizer, é lei, nós vivemos num país legalista, então aqui o Estado manda. É isso, né, doutor? Exatamente. Todo mundo tem a sua liberdade, mas dentro da escola, a escola não é sua. Então você tem que cumprir as regras da escola. Está muito correto e, sim, passou da hora. A gente tem que começar a agir. Muito obrigado pela participação, um abraço e uma ótima semana para o senhor. Isso também, um abraço. Muito obrigado. Tá vendo, Pangaré? Tá vendo, Pangaré? Não, Miguel, aqui na TV não vai ser proibido.